Marcelino Freire, você é natural de Pernambuco e já muito jovem eu vi que você escrevia. Você lembra o que você começou a escrever? Aos 9 anos, me parece. Poesia. Poesia. Eu li Manuel Bandeira aos 9 anos de idade. A partir dali eu quis ser Manuel Bandeira. Minha mãe teve 9 filhos, eu sou o caçula, né, dessa família de 9 filhos. E minha mãe dizia, estude para ser gente. Estude para ser gente, estude para ser gente. E ser gente não é ser poeta. Mas eu quis ser poeta a partir da leitura de uma poesia do Bandeira, com 9 para 10 anos de idade. E você desistiu de ser poeta? Eu tenho um medo danado de dizer que sou poeta. Na verdade, a minha prosa bebe muito na fonte da poesia, das rimas internas e externas, do ritmo. Eu faço uns poeminhas, cometo uns poeminhas, mas dizer que sou poeta é muito difícil. Acho que um poeta, ele nasce, ele não publica um primeiro livro. Um poeta, ele nasce com aquele livro. E esse meu nascimento eu não assumo, não. Por isso que eu chamo os meus contos sempre de cantos, ladainhas, improvisos, mas na verdade, no fundo é poesia. Você é contista? Sim. Quando você começou? Isso ainda em Pernambuco? Isso começa em São Paulo? Começou numa oficina do mestre Raimundo Carreiro, escritor Raimundo Carreiro, querido amigo, mestre. E lá eu comecei a fazer uns primeiros contos, que eu também não chamava de contos, eu chamava de vexames. Aí eu comecei a dar vexames. E comecei escrevendo esses contos que, quando eu vi, bebiam muito na fala da minha mãe. A minha mãe foi a figura que mais me influenciou. Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Maria do Carmo Freire, minha mãe. Porque minha mãe era uma pessoa muito para fora, falava muito cantado, dava muito vexame também. Ela é viva? Ela morreu aos 87 anos em 2010. Todos os livros que eu escrevi foi ela quem escreveu. E os que eu vier a escrever também. Sempre a inspiração vem dela? Vem dela. Depois de vários livros de contos, eu publiquei um primeiro romance. Eu digo que o romance, a inspiração veio do meu pai, do silêncio do meu pai. O silêncio do meu pai influenciou a feitura do Nossos Ossos, meu primeiro romance. E a minha mãe influenciou o grito que está presente em todos os meus contos. Teatro você também fez? Você tem alguma coisa na dramaturgia? Sim, tem. Eu comecei escrevendo para teatro. Para teatro ou para... Comecei escrevendo para teatro. Poesia e teatro? Era poesia e teatro. No mesmo momento que eu descobri Bandeira, eu descobri o teatro. Aí comecei escrevendo para teatro. Tudo que eu escrevo, eu penso muito em teatro. Os meus contos são bem teatrais, são muito adaptados para o teatro. O meu romance é a história de um dramaturgo. Então eu sempre penso em teatro. Sempre é um elemento de inspiração. Eu escrevo em voz alta. Agora, descobri, muito no jovem, que tinha muito pudor para ser ator. Aí desisti de ser ator. Desisti do teatro, aos 19, 20 anos. Você encenava aquilo que você escrevia? Encenava. Era ator dos meus próprios textos. Era ator e autor. Mas descobri que tinha muito pudor. Se o diretor dissesse assim, faça tal cena, tire a roupa. Se eu pegasse um Zé Celso Martinez Corrêa na minha frente, eu não conseguiria ser ator. Então eu seria um ator muito limitado. Muito pudor para ser ator. Como escritor, eu não tenho pudor nenhum. E você muda para São Paulo quando? 1991. Por quê? Você deixou Pernambuco e mudou para São Paulo? Eu vim, na verdade, eu nunca pensei que deixaria o Recife, não. Nunca pensei que deixaria. Mas recebi um convite para vir para São Paulo. Eu disse, eu vou. Eu estava muito cansado também do Recife. Amo o Recife, mas o Recife me deixava muito preguiçoso. Eu sou muito preguiçoso. E eu precisava de uma cidade que me acordasse. São Paulo não é uma cidade que amanhece. Recife amanhece, Salvador amanhece, mas São Paulo acorda. Então eu precisava de uma cidade que me acordasse. E por isso que vim para São Paulo em 91, desempregado, zerado de tudo. Procurei trabalhar como revisor de textos. Cheguei em 91 e minha luta vem toda daí, né? O seu primeiro livro
foi publicado quando você estava em São Paulo ou ainda... Em São Paulo. Em São Paulo. 1995. E como foi isso? Como é que você foi procurado por uma editora? Você teve que batalhar para achar uma editora? Não, como é que foi esse? Eu mesmo. Isso é uma agonia para um escritor. É uma agonia poeta. grande. É uma agonia grande. Você sabe que esse meu primeiro livro que eu publiquei, eu não gosto muito de dizer o nome dele, porque ele é muito ruim, o livro. Toda vez que eu encontro o livro num sebo, eu compro para ninguém comprar. Mas esse primeiro livro, de 1995, é um livro que eu mesmo banquei. Eu trabalhei muito tempo em agência de propaganda como revisor e descobri que meu livro todo estava ali na agência. Tinha um diretor de arte que faria a diagramação, né? O produtor gráfico, que ajudaria a batalhar uma gráfica barata. E aí eu para não ficar com aquele livro ali reclamando na gaveta, né? Eu resolvi tirá-lo da gaveta com os meus recursos e com a ajuda desses amigos, né? Com a diretora de arte, com o produtor gráfico, com as gráficas. Aí parcelei a impressão do meu livro em suaves e humilhantes prestações e fiz esse livro em 95. Foi muito importante para tirar esses contos da gaveta, tirei esses contos da gaveta. Só vim a encontrar uma editora mesmo de fato no ano 2000, com o livro Angu de Sangue, por causa do crítico literário João Alexandre Barbosa. Um saudoso amigo. Qual foi a editora aqui? Ateliê Editorial. Ateliê Editorial. Plínio Martins. E o Plínio publicou Angu de Sangue e, com entusiasmo do João Alexandre Barbosa, que escreveu o prefácio, publicou esse prefácio na revista Cult. E, a partir dali, Angu de Sangue, de alguma forma, foi uma porta aí de entrada, uma faísca aí. Ainda é um título disponível? É um título disponível, né? Esse ano o Angu de Sangue está fazendo 15 anos. Aí vai sair uma nova edição pela Ateliê Editorial. E tem também um audiolivro, né? Saiu um audiolivro do Angu de Sangue. E também virou peça de teatro. É um livro muito pontual, assim, para o meu trabalho. Foi quem, de alguma forma, me lançou ao olhar da crítica, do leitor, né? Foi um livro muito pontual. Esse sucesso todo que você fez com o primeiro livro, por assim dizer, com o segundo, fez com que outras editoras te procurassem, ou agentes literários, etc? Sim. Como é que foi isso? Eu publiquei depois ainda Balé Ralé, pela Ateliê Editorial, e também participei de um movimento muito pulsante nos anos 90, que era a geração 90, né? Que o Nelson de Oliveira tocou, não é? E inventou e fez o movimento Geração 90. E o que é que acontece? Nesse sentido, esses escritores dessa geração começaram a fazer muito barulho na cena literária. E aí fomos procurados, sim, por grandes editoras. Fui procurado pela Record para perguntar para mim quais livros eu tinha, não é? Na gaveta, mas isso em função desses livros, dessa repercussão com a Ateliê Editorial, e desse barulho que a geração 90 fez na cena literária. Agora, eu conversei com o Plínio Martins, que eu tinha uma preocupação muito grande de que as pequenas editoras e as médias são as que dão força a esses autores quando eles estão começando. A grande editora só aparece quando, na verdade, essa espécie de test drive está feito pelas editoras pequenas. Foi o que aconteceu com a editora Record, mas eu conversei com o Plínio Martins, ele disse, vá sim para a editora maior, que eu acho que ela tem um poder maior de distribuição, etc. Muito bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos já já. A pessoa diz, se eu escrever isto, o que é que minha mãe vai achar? Se eu escrever este conto, o que é que meu pai vai achar, o meu marido vai achar? Então a pessoa já coloca um leitor na frente. Quem disse que o seu marido, o seu pai, a sua mãe serão seus leitores? Não há leitor. Você sabe que tem uma hora que eu acordo e eu não sei onde é que eu estou. É muito sério mesmo assim. Eu estou fazendo um projeto com um jornalista chamado Jorge Filiolini, em que eu viajo por 15 capitais brasileiras fora do Grande Eixo. Fora as viagens, né, de feiras, festas, pelo interior de São Paulo, fora do país, Bogotá, Buenos Aires. E aí me perguntam até, mas você viajando tanto assim, quando é que você escreve? Eu digo, rapaz, eu acho que eu escrevo toda hora, porque as pessoas acham que escrever é quando você está em frente ao computador. Eu acho que as pessoas às vezes perguntam quando é que eu digito. Marcelino, você é um leitor
de livros digitais ou somente em papel, ambos? Como é que você... Eu tenho muita preguiça. Na verdade, eu posso dizer que eu sou preguiçoso, um preguiçoso tecnológico. Então, eu ganhei um e-book, né? Como é que é essa coisa aí de ler um livro digital, mas uso muito pouco. Gosto muito do livro, assim, de carregar, de ler o livro e estar com ele debaixo do braço. Mas eu acho o seguinte, que o Kafka, por exemplo, Kafka vai ser um Kafka tanto no papel, como na frente de um computador, como na tela de um celular. Aquele cidadão vai estar sempre se transformando num inseto, não importa em que suporte, não é? Então, acho que um Kafka sempre será um Kafka, não importa o suporte. A dor sempre estará lá. Onde você lê, aí é uma questão de escolha. Você tem livros publicados no exterior? Eu tenho Nossos Ossos, né, que foi esse meu primeiro romance. Ele foi quase que simultaneamente publicado na Argentina, pela Adriana Hidalgo, né, uma editora, e também publicado pela Anacaona, uma editora francesa. Nossos Ossos foi imediatamente já publicado nesses dois países. Contos Negreiros, que é de 2005, um livro de contos, saiu na Argentina, pela Santiago Arcos, e está para sair agora no México. E já participei de várias antologias em vários países, assim, antologias de contos. Você se inspira, você disse, em alguma coisa que sua mãe te ensinou, te disse. E o teu leitor? Você pensa nele quando escreve? Não, eu não penso, assim, eu não tenho um leitor dirigido, eu não tenho um leitor em mente. Aliás, eu acho que eu não tenho leitor, eu sempre escrevo sem leitor. Em que sentido? Eu coordeno oficinas de criação literária e um dos bloqueios muito frequentes é que a pessoa diz, se eu escrever isto, o que é que minha mãe vai achar? Se eu escrever este conto, o que é que meu pai vai achar? O meu marido vai achar? Então a pessoa já coloca um leitor na frente. Quem disse que o seu marido, o seu pai, a sua mãe serão seus leitores? Não há leitor. Se você colocar isso no juízo, você fica com mais liberdade para escrever. Os leitores aparecem de onde você menos imagina. Então, nesse sentido, eu nunca penso no leitor. Eu penso em me emocionar. Eu escrevo e aquilo que eu escrevo tem que me emocionar. E eu sei que me emocionando vai emocionar alguém. Como é que você se comunica com este possível, aspas, cliente seu? Dando entrevista a você, por exemplo, agora. Escrevendo nas redes sociais, encontrando muitos leitores por onde eu vou. Tem um projeto, como eu falei, chamado Quebras, que eu faço com um jornalista chamado Jorge Filiolini, e a gente viaja por várias capitais do Brasil, eu coordenando oficinas, encontrando os escritores dessas cidades. Eu sou muito de bater perna, eu não sou aquele escritor que fica no casulo, não. Eu acho que eu sempre me lembro que eu sou um escritor contemporâneo num país em que se lê muito pouco. Então eu vou à cata desse leitor, viajo bastante, vou para feiras, festas, circulo bastante para mostrar que a literatura está viva. Porque as pessoas sempre acham que o escritor ou morreu ou está para morrer. Você tem um retrato daqueles que compram os seus livros? São mais meninos, mais meninas, que faixa etária? Por que eles compram você? Você tem alguma informação daqueles que leem você? Eu poderia te dizer que, por exemplo, o teatro me procura muito. Então eu poderia dizer que tem muitos atores e atrizes que leem o meu trabalho. Geralmente grupos de teatro, de Fortaleza, de Taboão da Serra, como é o caso do Grupo Clareou de Teatro, do Recife. Sou muito lido por estudantes, muitas universidades têm estudado meu trabalho, eu tenho ido muito, não só no país, como fora do país, dar palestras em universidades que estudam. O Contos Negreiros ele foi adotado para o vestibular na Paraíba. Então, eu tenho ideia, assim, de estudantes, atores, tenho ideia de um perfil, mas sempre sou surpreendido por uma mensagem que recebo no Facebook ou no e-mail de um leitor lá distante que descobriu o meu livro e quer discutir alguma coisa acerca da emoção que sentiu ou a dúvida que tem em relação a um personagem. Como você vê a indústria editorial brasileira hoje? Você tem um panorama bastante interessante aí, o que está acontecendo, o que aconteceu. Como é que você vê o dia de hoje
para as editoras brasileiras? Você vê que eu pego ali uma espécie de final de alguns cadernos culturais, né? Eu lembro que quando o meu livro saiu, Angu de Sangue, no ano 2000, você tinha um suplemento literário no Jornal da Tarde, você tinha um suplemento literário no Estadão, você tinha um momento muito aquecido, né? E hoje você não tem esses suplementos literários, à exceção do Rascunho, de Curitiba, e ainda o Prosa e Verso, e algum dia temático de literatura nos grandes cadernos. Mas a grande questão hoje eu acho que está nas redes sociais, né? Eu acho, por exemplo, que um sucesso como um livro do Paulo Leminski se deve muito às redes sociais. Então eu acho que tem um trabalho hoje que você não precisa mais das grandes editoras para você ganhar um prêmio Jabuti, um prêmio São Paulo de literatura, por exemplo. Tem um trabalho da editora Patuá, um trabalho da Demônio Negro, editoras pequenas que ganham destaque nos grandes prêmios, são resenhados nos grandes jornais. Eu acho hoje que quem faz hoje um autor é o próprio autor. Eu acho que antigamente tinha a questão da editora, tinha a questão do jornal e da crítica, mas eu acho que hoje o próprio autor é dono da sua obra, no sentido de abrir um blog. Muitos autores começam vendendo muito na própria casa e depois é que uma editora grande vai procurá-lo. Hoje tem uma circulação muito mais particular e muito mais intensa nesse sentido. Muito bem. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já já. Como ministro da Educação, eu deixaria de encher o juízo dos meninos querendo que eles entendam Machado de Assis tão jovens. Eu acho que eles tinham que misturar o Machado de Assis ao Ferrez, por exemplo. Marcelino, você é um contista. Sim. Quando que você se torna um romancista? O que nasce primeiro, o romance ou o conto? No meu caso, o meu fôlego sempre foi muito curto. Eu escrevo para me vingar, né? Então o grito tem que ser rápido, a vingança tem que ser eficaz. E o conto se prestava muito a isso. Então passei muito tempo, né? São depois de 5 livros de contos, aí eu estreiei no romance, em 2013, com Nossos Ossos. Mas depois já ter gritado tanto. Por isso que eu falei aquilo, que os meus contos se aproximavam muito da fala da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito para fora. Aí, para eu fazer o romance, eu me aproximei do silêncio do meu pai, porque o silêncio era um pouco mais estendido, né? Eu não poderia ficar gritando no juízo do leitor tanto tempo, né? Não sente tantas páginas. Então, o romance eu me aproximei desse silêncio. E adorei muito a experiência. A sensação que eu tive é que atravessei o Canal da Mancha a nado. É um romance curto, mas eu adorei essa experiência de ir para o romance, para esse gênero. Romance que virou teatro, que virou peça? Sim, teve os também. contos todos foram adaptados para o teatro, ainda são, e Nossos Ossos já tem uma adaptação feita por mim, a pedido de um grupo do Recife, o grupo coletivo Angu de Teatro. O coletivo Angu de Teatro ganhou esse nome por causa do Angu de Sangue, a primeira peça que eles montaram, e aí eles vão montar agora Nossos Ossos. É um grupo muito instigante, muito inovador do Recife, e já estão aí. É a história de um dramaturgo, Nossos Ossos é a história de um dramaturgo que veio morar em São Paulo. Aí, de alguma forma, é um sonho antigo. É como se eu estivesse voltando ao teatro toda vez que um grupo monta os meus textos. Muito bem. Você referia-se aos seus leitores, os estudantes. Você parece-me tem um público jovem, razoavelmente jovem. Como é que você vê o ensino no Brasil hoje, tendo tanta nota baixa? Eu acho que o ensino ele tem que se reinventar. Ele tem que aprender, o ensino tem que aprender. Com essas novas mídias, eu acho que a grande questão da educação hoje é ficar brigando contra os celulares, contra as redes sociais, quando eu acho que essas ferramentas precisam ser usadas, aproveitadas, porque o jovem já tem tantos apelos, tantas coisas para fazer, né, com a mão e o olhar digitando e pesquisando. A pesquisa é muito mais rápida, aí não dá para brigar contra isso, dá para ser parceiro, aliado disso. Então acho que a educação tem que se reinventar, para que a biblioteca não fique estagnada, para que as coisas não fiquem tão paradas, tão com cheiro de naftalina. Se você fosse ministro da Cultura ou da Educação, mais precisamente, o que você faria como ministro da Educação? Eita, que pergunta, hein, Pedro? Como ministro da Educação,
Eu deixaria de encher o juízo dos meninos querendo que eles entendam Machado de Assis tão jovens. Eu acho que eles tinham que misturar o Machado de Assis ao Ferrez, por exemplo. Então, eu acho que a ditadura da leitura é muito chata também. Os meninos têm que ser mais amaciados no sentido de dar valor, saber quem é Machado de Assis, a partir também à luz de um autor contemporâneo como Ferrez. Eu acho que tem que misturar, acho que tem que se relaxar um pouco mais, se tirar um pouco a solenidade do ensino e deixar o ensino mais vivo, mais pulsante, mais com a cara dessa juventude aí. E os professores? Como é que a gente forma professores? Eu acho que dando um salário decente para eles já seria um bom começo. Seria um estímulo para que eles pudessem, inclusive, como é que eles vão se informar se eles não têm nem como comprar os livros? Eles não têm como comprar os livros, eles não têm como se especializar. Salário muito pouco, tem que ensinar em várias escolas. Corre de uma escola, vai para uma outra escola, corre de um canto, vai para um outro canto. Cansados, chegam às salas cansados, né? Então, acho que um bom salário, um salário justo, já animaria, né? A educação. Um alfabetizado que nunca leu, o que você recomendaria que ele lesse? Ele lesse aquilo, eu acho assim, a pessoa tem que ler aquilo que gosta. Eu tenho uns sobrinhos mesmo que eles não leem muito. Tem um que gosta muito de futebol. O que é que eu faço? Dou crônica de futebol para ele ler. Eu mostro que o Nelson Rodrigues era muito divertido quando falava sobre futebol. Dou a biografia do Garrincha para ele ler. Aí eu vou, a partir do interesse dele, eu vou jogando um livro que tem a ver com aquilo que ele gosta. E ele diz, nossa, eu não pensei que Garrincha fosse aquela figura. E quando vê, ele já está lendo contos de futebol, aí ele já está indo para outros livros mais densos. Eu acho que o importante é ler aquilo que quer ler e que gosta. Por exemplo, você estimularia alguém a ler uma literatura policial? Ah, sim, com certeza. Aliás, eu adoro literatura policial. Eu li muita literatura policial para fazer os Nossos Ossos. Porque a literatura policial tem a trama muito adequada ali, muito clara. E eu precisava disso para escrever os Nossos Ossos. Eu acho que a literatura policial e a boa literatura policial. Porque eu acho que literatura, tem a literatura ruim e boa, qualquer uma, em qualquer gênero, né? Mas autores assim bons, né? Eu acho que Dostoiévski, por exemplo, é um autor policial. Crime e Castigo é uma história policial. Densa, diferente, mas é uma história policial. E a literatura infantil? Qual é o papel dos pais em relação ao livro e aquilo que eles podem, na sua opinião, fazer para que os seus filhos sejam leitores no futuro? Ler. Eles darem o exemplo, é isso? Sim, eles darem o exemplo. Ler em casa e ler para os filhos também. Ler para os filhos. Ler para os filhos. Importantíssimo. Da maior importância. Da maior importância. Ler para os filhos e saber que o pai está o tempo todo com o livro na mão e que também está junto com o filho. É um momento de carinho, de cumplicidade muito intenso, né? Essa troca muito intensa. Então, acho que ler para o filho já é um exemplo, um passo. Você acha que o jovem de hoje, ele tem o discernimento de ouvir? Eles, na verdade, é o que eu estava te falando, o tempo inteiro na internet. Não vamos brigar com isso. Não vamos brigar com isso. Você está digitando no seu gesto. Não vamos brigar contra isso, mas também vamos dizer o seguinte, olha, você pode usar essas ferramentas, mas você não pode ser usado por elas. Então, o exagero, o excesso, como em qualquer meio, é ruim. Então, eu vou visitar, mais uma vez, vou visitar meus sobrinhos, que há muito tempo não vejo no Nordeste. Eles não falam comigo, eles estão o tempo todo. Mas isso significa falar. Eu acho que significa assim, dá um tempinho e vai ouvir e vai falar com o teu tio que chegou de viagem, né? Eu acho que existe o excesso existe em qualquer lugar. Então, acho que o jovem hoje, ele está muito interligado demais. É importante estar interligado, volto a dizer. É importante não brigar com isso, mas tem se falado muito pouco, né? Nesse sentido. Abandonar um pouco o instrumento, abandonar um pouco esse aparelho
e olhar para a cara das pessoas e conversar. Né? Nós vamos a um jogo rápido agora. Um personagem. Macabeia. Macabeia da Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Um título. Abraçado ao meu rancor, de João Antônio. Umas aspas. A vida é um suicídio devagarzinho. Milô Fernandes. Marcelino, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Ficam os nossos agradecimentos e espero revê-lo em breve. Muito obrigado, Pedro. Parabéns pelo programa. Sucesso. Muito obrigado. Festas pelo interior de São Paulo, fora do país, Bogotá, Buenos Aires.